Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje mais um capítulo de funções. Então, esse primeiro capítulo, o capítulo 12, vai ser um capítulo de funções. O próximo capítulo vai ser focando em funções do primeiro grau e o outro capítulo vai ser focando em funções do segundo grau, tá? Então, aqui vai ser apenas conceito de funções. Então, vamos lá. A gente vai usar os exemplos na página 126. Aí tem o primeiro exemplo assim. No domingo, o Carlos fez um passeio de carro. Está aqui a trajetória dele, um passeio de carro. Ele saiu de casa às 8 horas da manhã. Então, aqui, ó, 8 horas da manhã ele saiu de carro. E ele voltou para casa às 11 horas da manhã. Essa linha aqui de baixo é o tempo percorrido por Carlos, tá? Então, ele saiu de casa às 8 horas, passou 9, passou 10 e 11 horas ele chegou. E aqui nessa outra linha de cima, está traçando qual foi a distância percorrida. Então, ó, 8 horas ele estava aqui nesse ponto de distância zero. Depois disso, ó, passou um pouquinho, ele já tinha percorrido 20 quilômetros, andou mais um pouco 40, andou mais um pouco 60, andou mais um pouco 80, depois voltou para casa. Então, esse gráfico aqui, ele consegue me dar algumas informações. Aí a primeira informação, a que distância Carlos estava da sua casa às 8 horas? Então, ó, às 8 horas foi a hora que ele saiu de casa. Então, a que distância ele estava de sua casa? 0 quilômetro, né? Porque seria, às 8 horas ele saiu de casa, então ele estava a 0 quilômetro da casa dele, zerou, estava zerado ainda. E às 9 horas, ó, 9 horas está aqui. Aí a gente vai olhar aqui, olha, no gráfico, qual é a distância que o Carlos estava às 9 horas, ó, a distância de 60 quilômetros. De 60 quilômetros. E às 10 horas, qual foi a distância que o Carlos estava de casa? Às 10 horas, está aqui, ó, de novo, ó, 10 horas, pá, está aqui. Esse gráfico em azul foi o modo como ele percorreu pelo tempo e pela distância. Então, ó, 80 quilômetros. Ele estava a 80 quilômetros de casa. E às 11 horas, aonde Carlos estava? Ó, às 11 horas, ó, ele voltou para casa, então ele estava, mais uma vez, a 0 quilômetros de sua casa. Aí, continuando com o exemplo de Carlos, nós temos uma tabela, que é essa aqui, e aqui nós temos dois diagramas. Primeiro, a gente vai analisar a tabela. O que a tabela fez? Ele pegou o que estava lá no gráfico e colocou aqui, ó, hora em H, né? E distância em quilômetro. Às 8 horas, 0 quilômetro. Às 9 horas, 60 quilômetros. Às 10 horas, 80 quilômetros. E às 11 horas voltou a ser 0 quilômetro. Isso aqui a gente só escreveu como estava lá no nosso gráfico, tá? A gente só escreveu de outra forma. E aqui a gente vai fazer uma correspondência, ó. 8 horas está correspondendo com 0. 9 horas está correspondendo com 60. 10 horas está correspondendo com 80. E 11 horas vai se corresponder lá com 0 novamente. Isso aqui a gente chama de diagrama. E isso aqui a gente fala que é uma função de A em B. Mais para frente a gente vai ver o que é a função, qual é a definição de função. Mas a gente fez uma correspondência nesses dois diagramas e essa correspondência estabelece uma função. Porém, nem toda correspondência é uma função. Vamos olhar aqui, ó. A é a metade de B. Então, ó, eu tenho aqui o diagrama A e eu tenho o diagrama B. Então, ó, o diagrama A, os números, os elementos do diagrama A representam a metade dos elementos do diagrama B. Então, ó, 1 é metade de quem? 1 é a metade de 2. Tá aqui. 4 é a metade de quem? De 8. Tá aqui. E 5? 5 é metade de quem? A pessoa que o 5 é metade está aqui do outro lado? Não tá. Então, ó, o 5 sobrou. Então, no diagrama A, o 5 sobrou. Se aqui sobrou, então aqui não é a função, porque no diagrama A não pode sobrar ninguém, tá? Então, por isso que aqui não é uma função.
E nesse segundo diagrama, A é divisor de B. Então, ó, o A é divisor de B. O A é divisor de 3? O 3 é divisor de 6? Sim. O 3 é divisor de 3? Sim. Então, ó, esse 3 é divisor desses dois. E aqui o 5 é divisor de 10. Mas aqui não sobrou ninguém. Por que não é função? Porque, ó, do A não pode partir duas setinhas do mesmo elemento. Então, vamos lá, recapitulando. A gente tem que focar no A. O A não pode sobrar e do A não pode partir duas setinhas do mesmo elemento. Se você olhar para essa função aqui de cima, ó, esse diagrama A saiu uma setinha de cada elemento e ninguém sobrou. No B recebeu duas setinhas, mas o B não tem problema. O B pode sobrar e o B pode receber duas setinhas, só não pode acontecer isso lá no A. Então, aqui é a função e esses dois aqui não é função por conta disso, porque aqui sobrou e aqui partiu duas setinhas de um único elemento, tá? Então, continuando, representação de uma função. Então, a função nada mais é de que você descobrir um valor, mas esse valor depende de outro para existir. Então, um exemplo muito utilizado é esse exemplo aqui de bomba de combustível. Então, eu tenho aqui, olha, observe o preço do litro de gasolina. O litro de gasolina custa R$ 4,20 um litro. Então, ó, se você comprar 1 litro de gasolina, você vai pagar R$ 4,20. Se você comprar 2 litros, você vai pagar R$ 8,40. Se você comprar 3 litros, você vai pagar R$ 16,60. E por aí vai. Então, o custo, o preço que você vai pagar, ele depende, ou seja, está em função da quantidade de litros. Você não consegue chegar num posto de gasolina e saber quanto que você vai gastar sem saber quanto que você vai colocar. Se você chega lá no posto de gasolina e fala assim, olha só, enche o tanque para mim, por favor, da moto, do carro, de qualquer coisa, enche o tanque para mim. Você não sabe quantos litros vão entrar para saber quanto que você vai pagar. Aí no final, depois que enche, você vai ver lá, entrou tantos litros, então eu vou pagar o valor tal. Então, um depende do outro para existir. Para eu saber quanto que eu vou pagar, eu tenho que saber quanto que eu vou colocar. Agora, se você chega lá e fala, ó, coloca 10 litros de gasolina. Então, se você vai colocar 10 litros de gasolina, você sabe que você vai gastar R$ 42, né? Porque vai ser 10 vezes R$ 4,20, R$ 42. É claro que é nesse preço que está no exemplo. Então, depende do outro. Um está em função do outro. O valor que pagamos está em função da quantidade de litros que colocamos. Então, aqui eu tenho uma expressão que me calcula isso, né? O custo, ele vai ser 4,20, que é um valor fixo, vezes a quantidade de litros de gasolina. Então, ó, 4,20. 1 litro, 4,20 vezes 1. 2 litros, 4,20 vezes 2. 3 litros, 4,20 vezes 3. 4 litros, 4,20 vezes 4. 6 litros e meio, 4,20 vezes 6,5. E por aí vai. E o custo é o valor que eu vou pagar. Então, a gente vai chamar esse custo de Y. O 4,20 é um valor fixo, não muda. E o litro de gasolina eu vou chamar de X. Então, a expressão matemática que me calcula isso é essa aqui, 4,20 vezes X. Esse Y, né, o custo, está em função de X. Então, o Y, eu também posso chamar ele, substituir ele por um outro valor. Um outro nome. F de função. O Y é uma função de quem? Função de X. Então, eu escrevo tanto desse jeito aqui de cima,
quanto do jeito que está aqui embaixo. Os dois estão corretos, tá? Então, eu posso chamar de y ou chamar de f de x. Eu estou escrevendo assim porque vocês vão achar exemplos dos dois modos, tanto como y quanto como f de x. Mais uma vez eu peguei aqui, ó, e coloquei o que estava lá na outra tabela, escrito como custo e litro, ó. Aqui é o custo, não, aqui é o litro, desculpa. Aqui é o litro e aqui é o custo. Tá vendo, ó? O custo x e o litro y. E eu vou reescrever isso usando esse gráfico aqui. Então, ó, nesse gráfico, eu comecei fazendo, e vou terminar aqui com vocês para vocês verem, ó. 1 litro aqui no x, nesse eixo aqui que está deitado, é o eixo x. O que está em pé são os valores de y. Então, ó, se você está vendo, todo o valor de x, dessa coluna aqui de x, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 6,5 está mais ou menos aqui, entre o 6 e o 7. E para subir a mesma coisa, 4,20, 8,40, 16,60, 16, aqui eu acho que eu coloquei valores errados, deixa eu olhar aqui, é 12,60, tá? 12,60, 16,80, 21, reticências 27,30. Então, ó, 1 litro custa 4,20, tá aqui. 2 litros custa 8,80. 3 litros custa 12,60, né? 3 litros, 12,60. 4 litros, 16,80. 4 litros, 16,80. 6 litros e meio, 27,30. Então, ó, 6 litros e meio, tá aqui, ó. 27,30. O ideal aqui é vocês irem o mais reto possível, tá? Eu tô fazendo rápido aqui para o vídeo não ficar tão longo. Se você pegar e traçar uma reta e ligar todos esses pontos, se você ligar todos esses pontos, aqui se vocês fizerem retinho, vocês vão conseguir ligar todos eles, tá? Se vocês tremeu, desculpa, esbarrei aqui. Se vocês conseguirem fazer tudo na régua, bonitinho, vocês vão ver que vai dar certinho um ligado no outro, tá? Então, esse aqui é o gráfico que corresponde a essa função. Então, a forma mais fácil, mais comum da gente ver função são essas. Tabela, gráfico e a lei de formação. Nesse caso, a lei de formação é aquela que eu já escrevi. F de x igual a 4,20 vezes x. Ou y igual a 4,20 vezes x. Isso aqui são a lei de formação dessa função. Então, tabela, gráfico e lei de formação. Cada função vai ter uma lei de formação, ok? Aí, prosseguindo lá na página 128, a gente tem função de A em B. Veja a função de A em B definida por isso aqui, y igual a x mais 4. Isso aqui é a lei de formação dessa função. É a lei de formação estipulada por esse exercício, tá? Ou, outra forma de escrever é f de x igual a x mais 4. Só mudei o nome do y ali por f de x. Aí, agora, veja só essa função. Eu tenho y igual a x mais 4. No lugar do x, eu coloquei agora 2. Se eu coloquei 2, o valor do y virou 6. Agora eu coloquei 3, o valor do y virou 7. Agora eu coloquei 5 e o valor do y virou 9. Vocês estão vendo que o 4 é um valor fixo, não mudou. Então, ó, no diagrama A, eu vou colocar todos os vetores de x, todos os valores que eu usei para x. Ó, eu usei o 2, o 3 e o 5. E aqui no diagrama B, eu vou colocar todos os vetores de y, ou seja, todos os valores que eu achei em y. Nesse caso, eu achei o 6, o 7 e o 9. Então, ó, o 2, ele está se correspondendo com o 6, o 3 se corresponde com o 7 e o 5 se corresponde com o 9. Então, isso aqui é uma função. Ó. Olha para o diagrama A.
todo mundo sai uma flechinha e sai uma única flechinha de cada um. Então, é uma função. E disso aqui eu formo pares ordenados. Os pares, par, né? São dois, x e y, sempre nessa ordem. Primeiro vem o x e depois o y. Não é difícil gravar essa ordem, porque é só você lembrar do alfabeto, né? O x vem primeiro que o y. Então, se a ordem é x e y, no primeiro par ordenado é 2 e 6. O segundo par ordenado é 3 e 7. E o outro par ordenado é 5 e 9. Pronto, tá? Bem simples. Ainda na página 128 nós temos um segundo exemplo. Esse segundo exemplo já é uma função do segundo grau. Y igual a x ao quadrado. Ou f de x igual a x ao quadrado. Essas duas aqui, ó, é a lei de formação dessa função. Essa função tem essa lei de formação. Então, vamos lá. Se x igual a 1... Ó, no lugar do x eu vou colocar 1. Então, f de 1 é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. Esse valor final que eu acho, ele está relacionado ao valor de y. Então, x igual a 2. F de 2 igual a 2 ao quadrado, que dá 4. X igual a menos 1. Então, f de menos 1, ó, tá vendo? Onde tem x, eu estou colocando menos 1. É negativo, coloca entre parênteses, que dá 1 positivo. X igual a menos 2, então f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Vamos botar no diagrama agora, ó. Quais são os valores de x? X igual a 1, x igual a 2, x igual a menos 1 e x igual a menos 2. Quais foram os valores de B que eu achei? 1, 4. De B não, aqui, ó, todo mundo de x. E aqui é todo mundo de y. Quais foram os valores de y que eu achei? 1, 4, 1 e 4. Então, 1 e 4. Ficou só nesses. O 1 dá 1, o 2 dá 4. O menos 1 dá 1, o menos 2 dá 4. É função? É função, porque lembra que eu falei? Você tem que olhar para o A. Ó, uma flecha de cada, não sobrou ninguém. Então, é função. E a lei de formação é essas duas aqui. E os pares ordenados? Os pares ordenados, lembra? É x e y. Então, os pares ordenados, 1 e 1, 2 e 4, menos 1 e 1 e menos 2 e 4. Tá aí os pares ordenados dessa função. E para finalizar essa matéria, tem a parte aí de funções representadas por gráfico, está lá na página 130, que é apenas você ler o gráfico e interpretar. Então, aqui tem uma situação assim, Tiago foi dar um passeio de bicicleta, saindo de sua casa e retornando depois de algum tempo. Então, ó, o Tiago, ó, saiu de bicicleta, esse eixo que está deitado é o eixo X, que é do tempo, e o que está em pezinho é a distância, em quilômetro. Então, ó, com meia hora de pedalada, ele percorreu uma quilometragem que a gente não conhece. Com uma hora de pedalada, ele percorreu 15 quilômetros. 1h30 de pedalada, 20 quilômetros. Aí aqui parece que ele ficou parado um tempo, né? Tá vendo? Não percorreu nada, ficou parado. Aí quando chegou 2 horas depois que ele saiu, ele resolveu voltar para casa. Aí, ó, passou 2h30, ele já tinha percorrido de novo, de 20 até 5, 15 quilômetros, e aqui ele percorreu mais 5 e voltou para casa. Quanto tempo durou o passeio? O passeio, 0 hora até 3 horas, então durou 3 horas. Quantos quilômetros ele percorreu? Fácil, ó, ele percorreu 20 quilômetros e voltou mais 20 quilômetros, então ele percorreu no total de 40 quilômetros. E quanto tempo ele descansou? De 1h30 até 2 horas, ele descansou. Então, ele descansou por meia hora ou 30 minutos. Então, essa é uma função que a gente consegue tirar várias informações a partir de um gráfico, tá? É apenas uma
leitura de gráfico. Então, gente, tá aí. Qualquer coisa vocês podem me mandar para tirar dúvida. Mais uma vez reforçando, tem um outro meio para vocês tirarem dúvida comigo, né? Eu fiz um Instagram só para isso. E vocês podem ficar à vontade de me adicionar lá. Eu não vou ficar postando nada, nem ficar bisbilhotando a vida de vocês, não. Pode deixar. Só me mandem mensagem caso vocês tenham dúvida que eu vou responder para vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.